19h45, hora oficial do Brasil. Boa noite. 100 milhões de reais em mercadorias foram desviados do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao longo de um ano. É o que revelou uma investigação da Polícia Civil que fez hoje uma operação contra os envolvidos. Um suspeito foi preso até agora. As viaturas dos policiais civis do GAR e da Delegacia de Atendimento ao Turista, DEATUR, seguiram em comboio até os endereços dos possíveis envolvidos no roubo de carga. Polícia! Ao todo foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. As investigações mostram que o grupo atuava dentro do setor de logística do aeroporto, onde desviava produtos importados. O esquema pode ter causado um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. Um homem foi preso. Ele trabalha para uma empresa terceirizada que presta serviços para o aeroporto e era o responsável pelo controle das cargas. Segundo a polícia, ele intermediava o contato entre funcionários do aeroporto e o crime organizado. Esse é um dos alvos, né? Foi efetivamente localizado aqui. Ele tinha um trabalho lícito no aeroporto e fazia a intermediação entre os criminosos que desviavam a carga e os funcionários do aeroporto que estavam envolvidos. O esquema funcionava da seguinte forma: funcionários do setor de logística davam baixa falsa nas documentações, como se as mercadorias tivessem sido perdidas. Depois, as cargas eram retiradas irregularmente do aeroporto. Em seguida, os produtos eram entregues a receptadores que revendiam no mercado paralelo. O golpe funcionava como uma verdadeira empresa do crime, com funções definidas e papéis claros dentro do esquema. Os investigadores agora tentam descobrir quais cargas foram desviadas e como os criminosos conseguiam tirar o material de dentro do terminal sem despertar qualquer suspeita. São cargas com um altíssimo valor agregado. Especificamente essa que foi alvo da investigação de hoje era uma carga de peças automotivas, bicos injetores, válvulas de pressão, que perfizeram o valor de R$614 mil aproximadamente. As investigações continuam e as outras prisões podem ser feitas a qualquer momento. 6 deles foram identificados, de um total de 9. E as investigações seguirão no sentido de identificar a quadrilha por inteiro. Procurado, o Aeroporto Internacional de São Paulo disse que a Polícia Civil seria responsável por explicar o caso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é terça-feira, 4 de novembro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Lula classifica a operação no Rio de Janeiro como desastrosa. Era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Governo consegue vitória e elege presidente da CPI do crime organizado. 2 navios de cruzeiro contratados pelo governo para hospedar delegações estrangeiras durante a COP30 chegam a Belém. As embarcações vão atender as delegações de mais de 70 países que estarão na COP. Imprensa americana diz que governo Trump planeja incursão terrestre contra cartéis de drogas no México. IBGE divulga pela primeira vez ranking dos sobrenomes mais populares do Brasil. Você tem um palpite? Pela Liga dos Campeões da Europa, Liverpool interrompe boa fase do Real Madrid. Vem o cruzamento! Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. A compra ou venda de produtos pela internet pode ter um desfecho trágico quando a negociação migra do mundo virtual para o real. Mas alguns sinais ajudam a identificar uma situação de perigo. Veja todos os detalhes agora na reportagem de Flávia Travassos. 2 celulares. Marca e modelo iguais. A cor é diferente, mas será que é só isso? O branco é falso, mas o João Vitor descobriu isso
tarde demais. É como se fosse um celular de brinquedo. Ele até liga, mostra imagem, mas qualquer função que um celular deveria ter, como fazer ligações, baixar aplicativos, não funciona. Ele chegou a testar o aparelho entregue pelo golpista antes de transferir R$ 3.600. No momento que eu fiz o pagamento, ele colocou um detalhe que foi uma surpresa para mim. Ele pediu para que tirasse o chip do celular dele. Uma pessoa passou por trás de mim, ela me cutucou, pediu várias informações. Em vez de remover o chip, como ele falou, na verdade ele fez uma troca de aparelhos, colocando um aparelho falsificado no lugar do verdadeiro. Esse tipo de golpe funciona em 2 sentidos. Ladrões anunciam produtos na internet para atrair vítimas ou vão atrás de quem está vendendo algo. Foi assim que criminosos chegaram até Beatriz Munhoz, de 20 anos. No último sábado, ela acompanhava o pai e o namorado que iriam encontrar um suposto comprador de drone numa rua na zona leste de São Paulo, quando os 3 foram surpreendidos por um assalto. A jovem foi baleada na cabeça após jogar spray de pimenta contra um dos criminosos. O drone, avaliado em mais de R$20 mil, acabou não sendo levado. Marcou-se na casa da pessoa e a pessoa em si, né, essa pessoa falsa falava: não, estou saindo do banho, já vou lhes atender. Na verdade é que eles estavam dando tempo para eles passarem lá. O ponto de encontro acaba sendo uma armadilha, mesmo nos lugares improváveis. No caso do João Vitor, foi numa estação de metrô. A orientação da polícia é que a pessoa marque sempre em locais movimentados e, por que não, em frente a uma delegacia. Se a pessoa por trás da tela tiver má intenção, provavelmente não vai aceitar vir até aqui. Vamos marcar em shopping center, vamos marcar perto de delegacia de polícia, vamos marcar perto de batalhões da PM, companhias da Polícia Militar, locais de movimento e bastante segurança. Outro ponto para ficar atento é que os criminosos geralmente preferem manter o contato por fora das plataformas oficiais de compra e venda. Justamente para evitar o encontro presencial, esses sites disponibilizam alternativas como postos para entrega dos pacotes. Os marketplaces, né, que a gente fala, elas têm alguns métodos mais eficazes ali de segurança, tá? Então, quando você negocia dentro da plataforma, a plataforma ela consegue identificar ali quem é a pessoa. Iniciou a conversa na plataforma, que é um ambiente mais seguro, mantenha a conversa ali. O golpista ele pediu para fazer uma transferência, verifica se realmente é a pessoa que você está comprando o produto. Luan Pereira, 18 anos, preso acusado de pilotar a moto usada na ação que terminou com a morte de Beatriz, já foi indiciado por latrocínio. O atirador segue foragido. Às vezes a gente, quando nós somos pessoas boas, às vezes a gente fica cego pela nossa, como que eu vou dizer assim, pela nossa ingenuidade, eu diria. Dentro do metrô, quando eu percebi que eu caí num golpe, a sensação primeira não foi de raiva, não foi de culpa, foi de conseguir entender como que a pessoa consegue ser tão má, como que ela consegue arquitetar tudo isso em conjunto com tantas outras pessoas para tomar o seu dinheiro. O SBT Brasil apresenta reportagens como essa porque segue a nossa linha jornalística, mas ao mesmo tempo também como prestação de serviços para que você não seja a próxima vítima. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a transferência de 7 traficantes ligados a facções criminosas para presídios federais fora do estado. A decisão foi anunciada hoje, uma semana após a operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Gente saindo para trabalhar, comércio na rua principal funcionando. Mas para quem vive nos complexos do Alemão e da Penha, nada está igual. A vida para, você vê pessoas idosas chorando, que vêm na minha direção, me abraçam, fala: meu filho, será que eu vou poder trabalhar? Será que eu vou poder colocar minha barraca de bolo? Será que vai continuar assim? Eu não estou conseguindo dormir. Essa realidade completa uma semana, resultado da operação policial mais letal na história do país. A insegurança interrompeu sonhos, como o de bailarinas de um projeto social que funciona nos acessos à comunidade. O Vidansar prepara alunos para a escola de dança mais prestigiada do mundo, a do Teatro Bolshoi em Moscou, na Rússia. Por causa do medo, as crianças pararam de frequentar as aulas.
Outra consequência da mega operação foi a criação de um escritório emergencial de combate ao crime organizado, formado por representantes dos governos federal e estadual. O grupo realizou o primeiro encontro nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro e se comprometeu a fazer reuniões virtuais 2 vezes por semana. Um dos focos será reforçar a fiscalização nas divisas do Rio de Janeiro, para tentar impedir a entrada de armas. Nós terminamos esse primeiro encontro presencial muito animados e com a perspectiva de respostas eficientes e muito desestruturantes para a criminalidade organizada, em especial aqui no Rio de Janeiro. Estabelecemos um grupo técnico que vai dar todo esse suporte, fazendo com que essas ações sejam as mais ágeis possíveis e as entregas, obviamente, num tempo bem próximo. Na segunda-feira, após receber o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação do Supremo Tribunal Federal que determinou regras para a realização de operações policiais em comunidades, o governador do Rio, Cláudio Castro, apresentou um relatório justificando a mega operação. Segundo o governador, com o tempo, o Comando Vermelho diversificou as atividades criminosas, incluindo extorsão, roubos e outros delitos para a sustentação financeira da estrutura organizacional, o que resultou em aumento exponencial da violência, do número de mortes e da sensação de insegurança na região metropolitana do Rio. Castro destacou que a operação decorreu de denúncias apresentadas pelo Ministério Público e foi previamente planejada, com estrita observância aos protocolos de segurança, legalidade e respeito aos direitos fundamentais. Entre as medidas adotadas para garantir a transparência da operação, o governador citou o uso de câmeras corporais pelos policiais, apesar de muitas não terem gravado parte da ação. O relatório também detalha a resposta dos traficantes à incursão policial, com uso de roupas camufladas e avançando pela mata, no que o governador descreveu como táticas típicas de guerrilha urbana. Após uma semana de luto, o movimento Rio de Paz encerrou a manifestação em homenagem aos 4 policiais mortos. Cruzes foram retiradas das areias da praia de Copacabana. É um sentimento de revolta pela perda dos nossos heróis, dos nossos companheiros que estavam trabalhando em defesa da sociedade, que tiveram as vidas retiradas, tiveram a convivência com as famílias retiradas. 4 policiais civis e 4 PMs permanecem internados. Entre os suspeitos foram 117 mortos, todos homens, com idades entre 14 e 55 anos. A Polícia Civil desmentiu a morte de uma mulher que seria a traficante Penélope, conhecida como Japinha ou Musa do Crime. De acordo com a polícia, Penélope é figura de confiança dos chefes locais. Nas comunidades, seguir em frente é um desafio. As pessoas estão completamente machucadas com isso, né? Do que aconteceu, esse filme de terror. E é mais uma vez o Complexo da Penha alemão sofre com isso e cadê a solução? O governo dos Estados Unidos manifestou solidariedade pela morte dos policiais na operação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Nós vamos continuar com a Liane Borges, desta vez ao vivo. Ela traz todas as informações a respeito deste caso para a gente. Esse apoio, ele veio de que forma? Através de uma carta? Boa noite para você. Sim, César, exatamente isso. Uma boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha agora no SBT Brasil. Uma carta escrita e assinada pelo chefe do Departamento Americano de Combate às Drogas, o DEA, e endereçada aqui ao secretário Vitor dos Santos. Ela foi traduzida para o português e divulgada pelo Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. O chefe do DEA, o James Sparks, começa expressando profundo pesar e as mais sinceras condolências pela morte dos 2 policiais civis e dos 2 policiais militares. Sparks também disse que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício e reconhece o valor dos agentes que, segundo ele, deram a vida em defesa da segurança pública. No fim, o chefe do DEA coloca os Estados Unidos à disposição do governo do Rio de Janeiro para qualquer apoio que se faça necessário. Volto com você, César. Obrigado pelas informações, Liane. Uma ótima noite a você e a todo o povo do Rio de Janeiro.
E o presidente Lula classificou como desastrosa a operação no Rio. O presidente também defendeu uma investigação independente para explicar como se deu a atuação da polícia. É a primeira crítica direta do presidente à operação. Na semana passada, Lula tinha usado as redes sociais para defender o combate ao crime organizado, sem mencionar o governo do Rio. Mas nesta terça-feira, em entrevista a agências internacionais e uma semana depois da operação, o presidente mudou o tom. Era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu, porque até agora nós temos uma versão contada pela polícia, contada pelo governo do Estado, e tem gente que quer saber se tudo aquilo aconteceu do jeito que eles falam, teve alguma coisa, sabe, mais delicada na operação. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Lula ainda não havia falado publicamente sobre o caso. Nesta terça-feira, o presidente defendeu uma apuração paralela, com participação da Polícia Federal. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito, porque tem muitos discursos, tem muita coisa. As pessoas foram enterradas sem que houvesse, sabe, uma perícia de outro órgão. Então, nós estamos trabalhando nisso, a Polícia Federal está trabalhando nisso, o meu Ministério da Justiça está trabalhando nisso, o Ministério Público Federal está trabalhando nisso. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação. Segundo a apuração da analista de política do SBT, Raquel Landim, a mudança de tom se deu porque aliados do presidente apostam numa reversão da opinião pública sobre a operação, à medida que as investigações avancem. Ainda segundo pessoas próximas ao presidente, a expectativa é que o impacto inicial diminua e a apuração conduzida pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aponte uma suposta truculência da ação. Com a mudança de tom, Lula também consegue enfrentar politicamente os governadores de oposição e alinhar o discurso dele ao do PT. À tarde, após as declarações, o presidente publicou que o governo do Brasil está atuando para quebrar a espinha dorsal do tráfico de drogas e do crime organizado, com mais inteligência, integração entre as forças de segurança e foco nos cabeças do crime, quem financia e comanda as facções. O Senado Federal instalou hoje a CPI do crime organizado. Em uma vitória do governo, a comissão vai ser presidida por um senador petista. Por um placar apertado de 6-5, Fabiano Contarato, do PT, venceu Hamilton Mourão, do Republicanos, e foi eleito para comandar os trabalhos da CPI. Que fique claro, eu não apoio barbárie. Não acredito em soluções violentas ou desumanas, mas também não podemos, de dentro de nossas casas seguras, bem alimentados e distantes das balas, romantizar a vida de quem precisa seguir as leis de criminosos para se manter vivo. O nome do senador petista era defendido pelo Palácio do Planalto, que buscava evitar que a comissão se tornasse palco de ataques ao governo. A gente não pode tornar essa CPI como um palco político para discussão partidária, porque o principal, segurança pública não tem que ser uma pauta apenas de direita, ela tem que ser uma pauta de todos nós. O senador Eduardo Girão, do Novo, reclamou do comando da CPI. Isso tira completamente a independência, a autonomia de uma comissão que a população acreditava que poderia fazer um trabalho de investigação sem olhar a quem. Então a população gostaria de ver algo equilibrado numa comissão, a oposição com a presidência, a relatoria com o governo ou vice-versa. Mourão ficou com a vice-presidência e o senador Alessandro Vieira, do MDB, foi escolhido o relator. Eu acho que os requerimentos todos que foram aprovados hoje mostram claramente que não é uma CPI chapa branca. Nós estamos convidando, se necessário, convocando governadores da base do governo federal e governadores que são oposição. Estamos trazendo o ministro da Defesa, o ministro da Justiça e seus assessores.
porque é uma responsabilidade de todos e é uma matéria muito séria. Os senadores terão 120 dias para investigar o crescimento das facções e milícias no Brasil. O pedido de abertura da CPI foi feito em junho, mas ganhou força depois da mega operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha. Aqui na Câmara dos Deputados foi adiada para quarta-feira a votação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto defendido pela oposição que muda a lei antiterrorismo. O governo respira aliviado, já que quer priorizar outros 2 textos de sua autoria que enfrentam resistência no Congresso: a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública e o projeto de lei antifacção. Tem que montar, na minha opinião, uma comissão especial, pegar todos os projetos de segurança, inclusive o nosso, a antifacção, pegar o outro do terrorismo, botar tudo na comissão especial, é o que eu defendo, e fazer uma discussão que envolva todo o parlamento. Subiu para 37 o número de presos em uma ação integrada das polícias civis da Bahia e do Ceará, que aconteceu simultaneamente nos 2 estados. Uma pessoa morreu durante a operação. Foram mais de 30 prisões com bloqueio de dezenas de contas bancárias. O alvo da mega operação integrada é uma célula financeira e armada de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, que vem expandindo a atuação para diversas cidades baianas. Uma operação integrada, uma operação com todas as forças, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, de uma forma que nós possamos trazer um maior sentimento e sensação de segurança. Mais de 400 agentes de segurança participaram da operação, que teve o objetivo de apreender armas e cortar o fluxo de dinheiro que financia o crime. No total, 90 ordens judiciais foram cumpridas em Salvador, no interior da Bahia e em território cearense. O objetivo é desarticular o núcleo armado e financeiro desta facção, responsável por homicídios e pela expansão do tráfico de drogas aqui em nosso estado. A Operação Freedom acontece exatamente uma semana após a Operação Contenção no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes, incluindo 11 suspeitos de origem baiana. Com o bloqueio financeiro e as prisões, a ação de hoje busca elucidar cerca de 30 assassinatos e enfraquecer o crime organizado aqui na Bahia. O presidente Lula disse que vai ligar para Donald Trump se as negociações sobre as tarifas aplicadas aos produtos brasileiros não tiverem avanço. Quem vai contar tudo para a gente a partir de agora, ao vivo e direto de Washington, é a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Muito boa noite, Patrícia. Conte-me tudo, não me esconda nada. Agora, como é que está o ritmo dessas negociações aí pelos lados americanos? Conta para a gente. Boa noite, César. Boa noite para todos. Conto tudo sempre. O Donald Trump destacou para essa negociação o secretário de Tesouro norte-americano e também um funcionário do mesmo departamento para negociar com o governo brasileiro esta questão das tarifas. Na semana passada, César, um dos negociadores norte-americanos disse aos jornalistas na Casa Branca que as conversas seguem, mas que ele acredita que um resultado pode ser obtido em semanas ou meses. Em entrevista à agência Reuters, o presidente Lula disse que vai ligar para Donald Trump depois da COP30, a Conferência do Clima, que acontece aí no Brasil, caso as equipes dos 2 governos, Estados Unidos e Brasil, não cheguem a um resultado prático sobre as tarifas logo. Aos jornalistas, César, o presidente Lula também disse e comentou sobre a questão da tensão crescente, né, que segue entre Estados Unidos e Venezuela. Ele disse que falou sobre o tema com o presidente Donald Trump quando os 2 estiveram juntos lá na Ásia. Lula disse que conversou com Donald Trump sobre o assunto, disse que é contra uma ação militar dos Estados Unidos no país da América do Sul e disse ao Donald Trump também, César, que a América Latina é uma região de paz. Agora, Patrícia, um dos veículos americanos de imprensa chegou a afirmar que, em se tratando de ações militares dos Estados Unidos, né, disse que agora o alvo na guerra contra o tráfico de drogas seria o México, além da Venezuela. Isso está confirmado ou não? César, confirmado
aqui por parte dos Estados Unidos, não. Essa informação foi divulgada hoje, como você disse, pela rede de TV americana NBC. Eles afirmaram que os Estados Unidos estariam coordenando com o México uma ação por terra para combater o tráfico de drogas na América Latina, e essa cooperação significaria, segundo essa rede de TV americana, César, o envio de drones e também de homens do Exército para atacar os laboratórios, né, que fabricam drogas. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse hoje que isso não vai acontecer. Ela afirmou que existe sim um acordo de cooperação entre México e Estados Unidos em relação à segurança. Também disse que qualquer ação unilateral por parte dos Estados Unidos, que se isso acontecer, isso representaria um ataque à soberania de qualquer país, mas a Sheinbaum, presidente mexicana, disse que o seu país está à disposição dos Estados Unidos para colaborar, César, nesse assunto em relação ao combate ao tráfico de drogas, um assunto que segue muito evidente e chama a atenção do mundo, inclusive aí do Brasil, né, César? Sem dúvida, Patrícia. Sempre que nós tivermos qualquer assunto relacionado ao governo americano, aos Estados Unidos envolvido, e ele está sempre envolvido, esse país que a gente mostra sempre aqui, não é? Através de atuações do presidente Trump, a Patrícia Vasconcelos estará trazendo as atualizações direto e ao vivo, sempre de Washington para a gente. Obrigado, Patrícia. Uma ótima noite a você aí. O presidente Lula assinou a transferência da capital federal para Belém durante a realização da COP30. E nós vamos para lá, a gente traz sempre as informações ao vivo para você, agora com a Suane Guerreiro, que está no Mercado São Brás, um dos locais que foram revitalizados na cidade. Ô, Suane, essa mudança da capital já está valendo a partir de hoje ou a partir de amanhã? Conta tudo para a gente, uma boa noite para você. Oi, César, muito boa noite a você, a quem nos acompanha no SBT Brasil. Apesar da lei ter sido sancionada hoje, Belém só se tornará a capital do país a partir do dia 11 de novembro e fica assim até o final da COP30, que é no dia 21. Se trata de um ato simbólico de reconhecimento da região norte, que vai receber representantes de todo o mundo. E o que muda na prática, César? Qualquer ato ou despacho do presidente, de ministros e de outras autoridades terá de ter o registro de Belém. Além disso, os três poderes poderão conduzir atividades aqui da capital, em Belém do Pará. Vale destacar que o presidente continua aqui em Belém, onde trabalhou durante todo o dia de dentro da embarcação onde ele está hospedado. Fez despachos, reuniões, recebeu ministros e também nesta terça-feira chegaram a Belém 2 navios de cruzeiro que foram contratados pelo governo federal para hospedar representantes de delegações estrangeiras que irão participar da Conferência do Clima. Vamos ver na reportagem. Não é nada comum ver transatlânticos ancorados pelos arredores de Belém. E até o porto, localizado em Outeiro, um distrito de Belém, precisou ser construído para receber as embarcações. O Porto de Belém é um porto mais raso e, portanto, com assoreamento frequente em função da foz do rio, não tinha capacidade de absorver navio desse tamanho, e a construção desse porto, portanto, viabiliza daqui para frente operações de turismo e operações de grandes navios de carga que também poderão utilizar esse porto. Os navios de cruzeiro vieram diretamente da Europa para oferecer hospedagem entre os dias 10 e 21 de novembro. Os dois possuem cerca de 3.900 cabines, com capacidade de oferecer até 6.000 leitos. As embarcações vão atender as delegações de mais de 70 países que estarão na COP. Se sobrarem vagas, os leitos poderão ser oferecidos para outros interessados. A pergunta que fica é: como será o deslocamento de tantos visitantes até o local do evento? O porto fica a cerca de 16 quilômetros do parque da cidade, a sede da COP. O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse ao SBT que o planejamento na água e em terra prevê um rápido deslocamento. Terão ônibus expressos que vão circular, inclusive, nas vias do BRT. A expectativa é de que todo o percurso demore entre 20 a 30 minutos do transatlântico até o local da realização da COP. Quem também escolheu se hospedar em uma embarcação foi o presidente Lula e a comitiva que o acompanha.
O barco hotel, com características de embarcações amazônicas, foi alugado pelo Planalto de uma empresa do Amazonas, depois de Lula descartar o uso de um navio da Marinha. Um outro alerta das autoridades é sobre a questão da segurança na COP. Nesta terça-feira, pessoas que vieram para a conferência foram assaltadas ao visitarem um mercado Ver-o-Peso. A polícia conseguiu recuperar os objetos roubados e um dos suspeitos foi detido. As vítimas foram levadas para a delegacia do turista. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral deve analisar hoje um processo que pode levar à cassação do governador do Rio, Cláudio Castro. Nós vamos a Brasília, quando são precisamente 8h15, pelo horário oficial do Brasil, falar com a Paola Cuenca, que traz todos os detalhes a respeito desse caso. Paola, muito boa noite para você. Na semana passada você já trouxe essa informação de que isso aconteceria exatamente nessa semana, muito provavelmente, inclusive nessa terça-feira, não é isso? Conta todos os detalhes para a gente, por favor. Exatamente, César. Eu estava até aqui olhando para o celular porque acabou de ser chamado para julgamento justamente esses dois casos que chegaram até o TSE contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Viu? A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, acabou de chamar para ser iniciado o julgamento a respeito disso. Como você mesmo mencionou, Cláudio Castro está enfrentando 2 processos por abuso de poder político e econômico ligado às eleições de 2022. Ele é acusado de ter utilizado 2 instituições públicas do Rio de Janeiro para obter vantagens eleitorais. A primeira é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a segunda a CEPERJ, que é a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. A acusação é de que ele teria contratado 18 mil pessoas, aproximadamente, sem concurso público, para funcionarem como cabos eleitorais em projetos sociais do governo. Os processos chegaram até o TSE depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio absolveu Cláudio Castro dessas acusações em um placar de 4-3, porque a maioria dos desembargadores entendeu que não havia provas suficientes para uma possível condenação. Em nota, o governador do Rio afirma que todas as ações do governo seguiram dentro da legalidade, sem qualquer relação com a campanha eleitoral. O julgamento aqui no TSE, eu lembro, acontece em um momento político delicado, inclusive para a política do Rio, até porque a própria pauta dessa sessão sobre esses julgamentos contra Cláudio Castro, foram confirmadas um dia depois do governador ter liderado a operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. César, volto com você. Obrigado, Paulo. A gente pede que você permaneça de plantão, evidentemente, para que qualquer atualização deste caso você possa retornar conosco ao vivo ainda na edição desta noite de terça-feira aqui no SBT Brasil. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. A perícia apontou falha mecânica no ônibus que desceu uma rua desgovernado no centro de Porto Alegre. O veículo transportava estudantes e professores da Serra Gaúcha. A repórter Lenise Slavski está ao vivo conosco e traz mais informações direto da capital do Rio Grande do Sul. Lenise, qual foi a falha encontrada pela perícia? Conta pra gente, uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. O laudo do Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul apontou falha em uma alavanca que fica junto ao freio de mão do ônibus. Para o IGP, não houve falha humana no acidente. Já a Polícia Civil apura se, ao descer do ônibus, o motorista não puxou completamente o freio de estacionamento do automóvel. O delegado que está à frente da investigação disse que o motorista agora vai prestar um novo depoimento para só então o inquérito ser concluído. No dia do acidente, o ônibus levava 55 adolescentes e 2 professores de uma escola estadual de Vacaria. Eles tinham saído do Palácio Piratini, sede do Poder Executivo e também residência do governador aqui do estado, quando bateu em fios soltos e o motorista desceu para verificar a situação. Foi nesse momento, então, que o veículo desceu ladeira abaixo e bateu em pelo menos outros 10 veículos que estavam estacionados e pegou fogo, César. Obrigado pelas informações. A impressão que eu tenho, não sei você aí de casa, se a gente puder voltar as imagens mais uma vez para mostrar para o público de todo o Brasil, a impressão que eu tenho, eu não sou especialista, evidentemente, é que ele está descendo totalmente desgovernado, sem freio, e ele poderia não atingir os veículos, mas me parece até que ele joga o ônibus de propósito para um pouco mais para a direita dele, para justamente utilizar, sabendo que ia causar um estrago, mas pelo menos para minimizar o impacto dele. Olha aí, esse é o momento, olha aí, ele vai jogar o carro, olha aí, ele joga o ônibus mais para a direita, tá vendo? Ó, justamente
justamente para usar esses carros estacionados como se fosse um freio para que ele não tivesse uma velocidade maior ainda na ladeira e pudesse talvez ocasionar muitas mortes. Obrigado, Vilaniz, pelas suas informações. Uma ótima noite a você, a todo o povo gaúcho, especialmente aí na capital de Porto Alegre e de toda a região sul do nosso país. Muito obrigado pelo carinho e audiência com que vocês sempre nos prestigiam. Idosos cuidando de superidosos. Com o aumento da expectativa de vida, essa é uma tendência nas famílias brasileiras. Preste atenção, dados do IBGE revelam que as mulheres são as que mais vivem e também as que mais cuidam. Por isso, os cuidados com a saúde são tão importantes. Acompanhe. 178 anos é quanto dá a soma das idades de mãe e filha. Dona Zélia tinha 18 quando trouxe ao mundo a Dona Arlete, que cresceu, casou-se e um dia passou a se ocupar da mãe. Mãe, nós vamos tomar uma vitamina agora. É assim há 17 anos. Os irmãos da Dona Arlete morreram. Ficou para ela e só para ela a tarefa. Quem cuidava dela quando ela era criança era eu mesmo. E agora? Agora ela cuida de mim. Eu estou tentando fazer um pouco do muito que ela fez por mim e pelos meus irmãos, né? A senhora cuida dela. E quem cuida da senhora? Inverteram os papéis? Não exatamente. Afinal, cuidar e com amor é verbo que se pode conjugar em qualquer posição e em qualquer idade. Mas com o aumento da expectativa de vida, é cada vez mais comum cenas assim nos lares brasileiros. Idosos cuidando de idosos. E tem um detalhe a mais: o envelhecimento é muito mais feminino. A expectativa de vida dos homens é de 73 anos, enquanto a das mulheres é de quase 80. Vivemos mais, mas quando eles vão longe, vivem melhor. A entrada na menopausa marca fortemente a saúde feminina. A mulher começa a perder massa óssea e tem uma tendência maior a osteoporose e fraturas. Uma facilidade maior para ter problemas do aparelho circulatório, pressão alta, diabetes, colesterol. Mas sabe como são as mulheres, né? Mesmo sobrecarregadas, não entregam os pontos. Esta imagem emocionou muita gente na internet nos últimos dias e já rendeu mais de 1 milhão de likes. No Pará, mãe de 105 e filha de 82 anos, mostrando que o tempo só fortalece sentimentos. É meu presente para você, minha filha. Entre Rios, interior de Santa Catarina, é a cidade com o maior número de brasileiros centenários, como a Dona Noêmia, 105 anos, mas com a maior energia. Eu carpia. Eu roçava, eu plantava de máquina, plantava de chacho. Estou na casa, né? Mais sossegado. E ainda tenho vontade de trabalhar na rota. Mas os filhos não querem, né? Não, mãe, não é para trabalhar mais. Já trabalhou, já criou nós. É, cuidar tem dessas coisas. Mas o médico lembra. Olho no cuidador. Tem que reconhecer quem está sob risco. E, frequentemente, aquele cuidador, se ele tiver mal, pode ter certeza que a pessoa que está recebendo o cuidado vai ficar mal também. Portanto, um alerta para as famílias, para que saibam dividir tarefas. Porque amor, quando se divide, sempre se multiplica. Há 2 dias do início do julgamento dos recursos no Supremo Tribunal Federal sobre a condenação por tentativa de golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue recebendo visitas no condomínio onde mora e cumpre prisão domiciliar em Brasília. Nesta terça-feira, o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, esteve com Jair Bolsonaro por cerca de 50 minutos no condomínio onde o ex-presidente mora. Na saída, disse que Bolsonaro continua com crises de soluço e que está conformado com um possível cumprimento da pena de prisão nos próximos dias. É evidente que ele se encontra abatido em virtude dessa
dessa punição injusta. Na próxima sexta, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar os recursos apresentados pela defesa de Bolsonaro contra a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Sejam os recursos atendidos ou rejeitados, a tendência é de que a ação penal passe por uma segunda etapa de apresentação de recursos antes de ser finalizada. Com o fechamento deste processo, cabe ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, definir os locais onde os réus cumprirão as penas estabelecidas. Para o ex-presidente Jair Bolsonaro, há pelo menos 4 possibilidades para o cumprimento da pena de prisão. O Complexo Penitenciário da Papuda, um presídio de segurança máxima na região de São Sebastião, no Distrito Federal, uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, uma instalação militar no Batalhão de Polícia do Exército no setor militar urbano, ou seguir em prisão domiciliar no condomínio onde mora, após possível pedido da defesa ser concedido pelo ministro Alexandre de Moraes. O professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado criminalista Auri Lopes Júnior avalia que, de acordo com as regras do direito penal, Bolsonaro deve cumprir a pena no sistema prisional comum. A tendência é que ele ingresse no sistema penitenciário, fique preso, depois vai haver um pedido, então, se for o caso, vai ter que se comprovar essa doença grave e esse estado de necessidade de uma prisão domiciliar. Porque, como regra, quando a pessoa está presa e tem um problema de saúde, o próprio sistema administra isso. Existe hospital penitenciário, existe escolta, ele vai. Os presos, quando tem algum problema de saúde, não vão automaticamente para casa. O governo do Distrito Federal negou que o Complexo Penitenciário da Papuda, área que também abriga a Penitenciária Federal de Brasília, já esteja em preparação para receber o ex-presidente. Mas esse é o comentário geral, né? Muita gente diz que a Papuda está sendo preparada já há algum tempo para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente continua a falar sobre o julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente. Agora com a análise do advogado constitucionalista André Marcília. Marcília, muito obrigado por ter vindo mais uma vez estar conosco aqui no SBT Brasil. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: o que o ministro Alexandre de Moraes deve levar em conta para definir, como nós acompanhamos na reportagem, qual o local onde Jair Bolsonaro irá cumprir a pena? Para onde ele deve ser levado? Veja bem, César, primeiro que a gente precisa entender que ele só pode ser preso, cumprir definitivamente a pena quando o processo acabar. Aconteceu o que a gente chama o trânsito em julgado, ou seja, os recursos serem esgotados. Isso não ocorre automaticamente com o julgamento agora do dia 7. Então, os embargos de declaração serão julgados, depois disso abre-se um novo prazo até para novos embargos de declaração ou para embargos infringentes, enfim, outros recursos possíveis. Se esses recursos não forem feitos ou apenas após eles serem julgados, é que a pena definitiva seria cumprida, e aí pode ser cumprida na Papuda ou em algum outro presídio. O que o ministro deve levar em conta? Se nós entendemos pelo percurso que ex-presidentes tiveram até agora, deve levar em conta a segurança de uma autoridade, que foi do Brasil, e também a segurança dos demais presos que existem no presídio. Houve até, a respeito dessa questão da Papuda, manifestação de intermediários do próprio governador do Distrito Federal falando que haveria risco de rebelião se ele estivesse na Papuda, ou até a própria saúde do Bolsonaro estaria em risco. Por isso que ex-presidentes costumam cumprir em uma sala especial fora de presídios. Isso aconteceu com o próprio Collor, aconteceu com o Temer, aconteceu com outros ex-presidentes na nossa história e deveria acontecer também com o Bolsonaro, até mesmo, não apenas, mas até mesmo pela saúde dele. Você citou que o Temer e o Collor foram prisões mais curtas, vamos dizer assim. A mais longa foi do ex-presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, sim, que também ficou numa série especial. Mas o que as pessoas dizem é que a dele ainda cabiam recursos. Ele foi preso já em segunda instância. Essa é a grande diferença entre a prisão do Lula e uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ou não? Não necessariamente, porque nós não estamos falando aqui de uma questão meramente jurídica, mas de segurança. Esses ex-presidentes acabam ficando numa cela especial, não porque eles mereceram ou porque faltam recursos e etc. Enquanto houver a possibilidade de recursos para o Bolsonaro, ele deverá permanecer na prisão que ele já está, que é a domiciliar. Certo. Mas quando isso se esgotar,
aí sim essa escolha vai depender de uma questão relacionada à segurança. A segurança é o que leva um ex-presidente a não ficar com os demais presos. Perfeito. Agora, há pouco, o SBT Brasil mostrou que o presidente Lula falou em investigar a nível federal a operação que terminou com 121 mortos no Rio de Janeiro. Agora, federalizar a investigação é sim um caminho possível, na sua opinião? Olha, no Brasil tudo é possível, mas não vejo, César, como desejável. O que precisa haver é uma integração entre governo federal e estados. A gestão da segurança pública, por lei, inclusive, é de autonomia dos estados. Seria muito ruim que o governo federal puxasse para ele essa função, ou mais essa função. A função do governo federal é de distribuir recursos e a do governo estadual de administrar a segurança pública, até porque ele está próximo, no caso da operação e etc. O que acontece dentro do Estado, se fica na mão do governo federal, há um distanciamento do problema concreto que impede a gestão correta. Então, o ideal é que haja cooperação, o ideal é que haja distribuição de recursos e que haja integração no tratamento da segurança pública, mas não uma federalização. E, sobretudo, que isso não seja feito pelo STF, né? Como me parece que, de alguma maneira, nós temos o ministro Moraes, por meio da DPF das favelas, fazendo. Por falar nisso, como é que o senhor avalia a atuação do Supremo em toda essa operação? Vejo mal, César, vejo mal porque, veja, a gente tem uma DPF, a chamada DPF das favelas, que nem deveria estar com o ministro Moraes. A DPF deveria estar, ou deverá estar, com o ministro a ser nomeado pelo presidente Lula. Então, no momento em que a gente tem um ministro como Moraes, provisoriamente com uma DPF, a partir dali tomando medidas que nem são as típicas de um juiz, como fazer reuniões ou determinar que os policiais passem a usar câmeras corporais ou vistoriar o centro de operações e coisas como essas, que são típicas de um político e não de um juiz, me parece que a gente tem um estado caótico de solução para o problema. Isso é um problema dos governos, dos políticos e não do judiciário. Marcília, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Sempre uma alegria receber você aqui. Volte mais vezes ao SBT Brasil. Obrigado. É muito importante para nós. Preste atenção neste caso. Uma quadrilha de roubo e receptação de celulares foi descoberta pela polícia no centro de São Paulo. O bando usava um bar de fachada para negociar os aparelhos. Por dia, para que você tenha uma ideia, 30 telefones eram vendidos. Veja agora, na reportagem de Fábio Diamante e Robinson Serântula. Era o disfarce perfeito. O Bar Filadélfia, no centro da capital paulista, a poucos metros da Estação da Luz, era de fachada. Lá em cima. Aqui, segundo a Polícia Civil, funcionava um dos principais pontos de receptação de telefones celulares furtados e roubados. O local era frequentado por pelo menos 27 ladrões, a maioria entre 10 horas da manhã e meio-dia e meia, apenas para vender os celulares, sem consumir nada no local. Durante meses, os investigadores gravaram o movimento criminoso no bar. A investigação apontou que o dono do falso bar é Carmelito Joaquim da Silva. Ele foi gravado acompanhando a entrega dos celulares e o pagamento. Bernardete Silva de Jesus, companheira de Carmelito, também trabalhava no local e, segundo a polícia, transportava os aparelhos. Ela foi gravada por policiais entrando num prédio ao lado, levando os celulares. O local também foi vasculhado pela polícia. No total, foram encontrados 43 celulares, capacetes usados por ladrões, relógios e um simulacro de uma pistola também foram apreendidos. A bolsa térmica era usada para guardar os telefones. O revestimento de alumínio interrompe os sinais de GPS dos celulares. O casal Carmelito e Bernardete escapou e está foragido. Eles contavam com a ajuda de um olheiro, segundo o relatório da polícia. Adão Cavalcante ficava sentado na porta do bar o tempo todo, de olho no movimento. Adão foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira.
Um senhor bem de idade fica na porta, a pessoa que ainda já não era conhecida, não é conhecida deles, chega e fala, é aqui que compra o celular roubado? A pessoa entra, é um casal, que é dono do bar, e revezam duas meninas. Essa menina é a avaliadora, ela pega o celular, vê como estão as condições do celular e fala, vale R$500. Segundo policiais, o bar era atualmente um dos principais pontos de receptação de celulares roubados e furtados, mas não apenas no centro da capital paulista. Celulares roubados em Guarulhos, na Grande São Paulo, por exemplo, também eram negociados no bar. A média era de 30 telefones por dia. Apesar da fuga dos donos do bar, 2 alvos importantes foram presos. Entre eles está Geovana Vidal Barroso Teixeira, gravada por investigadores negociando aparelhos dentro do bar numa roda de ladrões. José Ayrton Rodrigues, apontado como um dos principais receptadores, também foi preso. Com passagens por receptação de celulares, ele costuma postar fotos em redes sociais coberto de ouro. José Ayrton também foi gravado por investigadores dentro do falso bar. Na sequência, ele sai, segundo policiais, com os celulares roubados no bolso. A investigação quer agora chegar aos compradores finais dos aparelhos. Se era para desmonte de aparelho, para abastecer lojas de consertos, se era para venda do aparelho, que agora tem uma maquininha que eles viram o e-mail, né? É o e-mail do aparelho, ou se não, tal qual, para outros estados, tá? Ou outros países também. Vale lembrar que as prisões são temporárias por apenas 5 dias. A receptação não é considerada um crime grave pela lei brasileira. Nós não conseguimos localizar as defesas dos suspeitos citados na reportagem. 3 homens foram presos suspeitos de participar de um roubo de carga a uma transportadora na zona norte de São Paulo. O repórter Vinícius Rangel está ao vivo conosco e traz mais detalhes. Ei, Vinícius, como é que a polícia conseguiu chegar a esses criminosos? Conta pra gente. Uma boa noite para você. Ei, César, boa noite para você, boa noite para quem está com a gente aqui no SBT Brasil. Foi através de uma investigação rápida e eficiente das polícias militar e civil. Nessa ocorrência, inclusive, a quadrilha conseguiu escapar do local antes da chegada da polícia. Mas os policiais militares entraram em ação e rapidamente localizaram os criminosos. Com eles, a polícia conseguiu recuperar o caminhão que estava com refrigerantes, energéticos e também bobinas de cobre. Uma carga avaliada aí em mais de R$200 mil. Ainda de acordo com a polícia militar, um dos presos receberia a quantia de R$2 mil para conseguir fazer o transporte de todo esse material que tinha sido roubado. Bom, por meio de nota, a Polícia Militar também destacou que todos os 3 detidos já têm antecedentes criminais. Inclusive, um deles já tem uma condenação de mais de 10 anos de prisão por roubo, a começar em regime fechado, ou seja, reincidente. César. Obrigado pelas informações, uma ótima noite para você, a todos de São Paulo que nos acompanham. É impressionante como nós temos criminosos que já praticam o mesmo crime. A pergunta que fica é sempre a mesma: por que é que esses criminosos estão em liberdade? É difícil essa resposta, não é? Nós precisamos de mais investimentos em penitenciárias e mudanças nas leis urgentemente para que os criminosos se mantenham atrás das grades, que é onde eles deveriam ficar, sem ter saidinha, sem ter nenhum tipo de benefício, como acontece hoje aqui no nosso país, infelizmente. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, voltou a bater recorde e fechou o dia novamente acima dos 150 mil pontos. Apesar disso, o dólar
teve leve alta, cotado a R$ 5,40. A marca histórica foi atingida pela primeira vez no fechamento do pregão de ontem. Olha, só para você ter uma ideia, já são 22 recordes somente neste ano de 2025 e a alta acumulada já chega a 25%. O índice começou o ano com 120 mil pontos, conforme você confere aqui no nosso telão. E de lá para cá, disparou. As razões para esses números são internas e externas. A trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China, somada à reaproximação do governo americano com o Brasil, animaram o mercado. Paralelamente a isso, a taxa de juros americana sofreu 2 cortes este ano, algo que não acontece com o Selic aqui no Brasil há mais de um ano. E quanto mais distante nós temos as duas taxas, mais se torna atrativa por conta do retorno de investimentos. Por isso, inclusive, muitos investidores estrangeiros preferem aplicar o dinheiro aqui no Brasil, com 15%, praticamente ao ano, do que aplicar nos Estados Unidos, em virtude da segurança e tudo mais que o dólar pode oferecer, mas com taxas muito inferiores às taxas praticadas aqui no nosso país. Mas o que, na prática, todos esses números que você acompanhou junto comigo aqui no telão representam para os brasileiros? E para quem não é investidor, por exemplo? É o que o especialista na Bolsa de Valores brasileira explica agora para a gente. O Ibovespa a 150 mil pontos, ele ilustra a valorização das empresas que fazem parte do índice. Então, nesse ano, a gente teve uma forte valorização de diversos tipos de empresa, o que ocasionou um desempenho fantástico do índice, né? A gente, consequentemente, gera mais investimento na economia, mais emprego, porque o mercado está olhando de uma forma otimista. Então, isso acaba gerando frutos na economia real. Atenção, notícia que acaba de chegar. Um avião de carga de grande porte caiu há pouco, logo depois de decolar de um aeroporto nos Estados Unidos. As imagens que você acompanha mostram uma enorme coluna de fumaça em Louisville, no estado de Kentucky. Esse acidente aconteceu em menos de 8 quilômetros do aeroporto. Segundo as primeiras informações, a aeronave tinha acabado de decolar e tinha como destino Honolulu, no Havaí. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo, nem o número de possíveis vítimas em solo. Se tivermos qualquer atualização com este caso, você vai acompanhar aqui no SBT Brasil. Um evento que reuniu treinadores brasileiros e o atual comandante da seleção, o italiano Carlo Ancelotti, foi marcado por fortes declarações de técnicos e ex-técnicos contra a presença de profissionais estrangeiros no nosso futebol. Um dos críticos foi o ex-técnico Emerson Leão, campeão com a seleção na Copa de 1970. Ao lado de Ancelotti, Leão disse que existem culpados pela presença dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. E você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião. Mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. As palavras de Leão foram reforçadas por Oswaldo de Oliveira, campeão do mundo com o Corinthians em 2000. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Após o evento, Alfredo Sampaio, diretor da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, repudiou o discurso de Oswaldo de Oliveira e disse que o comportamento do treinador causou um problema institucional com a CBF. Situação complicada, porque quando o técnico brasileiro vai para o exterior, ele também gera polêmica com relação a isso em outros países, não é? E no jogo mais esperado da rodada da Champions League, o Liverpool venceu e tirou os 100% de aproveitamento do Real Madrid. O repórter João Venturi acompanhou tudo de perto e mostra agora para você. O torcedor do Liverpool compareceu em peso no estádio de Anfield para apoiar a equipe, mas voltou para casa com outro nome preso na cabeça. Defesaça!
defesaça do Courtois! O goleiro do Real Madrid foi gigante. E não é só pelos 2 metros que tem de altura, mas pelas defesas quase impossíveis que fez durante todo o jogo. Defesaça do Courtois. Foram pelo menos 8, de tudo que é jeito. Chute de longe, de perto, cabeçada queima-roupa. Courtois fez o que pôde para salvar o time espanhol e conseguiu durante o primeiro tempo e parte do segundo. É o Szoboszlai! Courtois de novo! Mas de tanto tentar, os ingleses chegaram ao gol. Logo depois de uma sequência impressionante de defesas do goleiro belga, o Liverpool finalmente conseguiu furar a defesa do Real Madrid. Szoboszlai cobrou a falta dentro da área e McAllister, de cabeça, colocou o time da casa na frente. Gol do Liverpool! Alexis McAllister! O Real sofreu com a falta de criatividade da dupla de ataque, Mbappé e Vinícius Júnior. Eles não encontraram espaço e sequer deram um chute ao gol inglês. O time de Xabi Alonso, que vinha de 3 vitórias seguidas na Champions, sucumbiu e a festa foi inglesa. Courtois carrega um histórico de vilão contra o Liverpool e por pouco essa fama não ganhou um novo capítulo. Mas a noite foi vermelha. Com a vitória, os ingleses alcançam o Real Madrid e igualam os 9 pontos na tabela de classificação. Me permita te fazer uma pergunta. Você sofre com insônia? Você toma melatonina para dormir? Porque, olha, o uso prolongado dessa medicação pode aumentar o risco de desenvolvimento de problemas cardíacos. Pelo menos é o que diz um estudo de uma organização americana que financia pesquisas sobre a saúde do coração. Ela já foi considerada a solução para a insônia. Não é difícil encontrar quem já tenha tomado melatonina para tentar dormir melhor. Já fiz uso de melatonina durante 4 meses. No começo, a médica me falou que nos primeiros 3 meses ia fazer efeito, mas depois que não faz mais, né? A melatonina é um hormônio natural produzido pelo organismo humano e que ajuda a regular o relógio biológico. Mas a substância que é comprada como suplemento é a melatonina sintética, produzida em laboratório. Resultados preliminares de uma pesquisa científica da American Heart Association mostraram que o uso prolongado do hormônio aumenta o risco de insuficiência cardíaca. Os participantes desse estudo que tomavam melatonina apresentaram uma probabilidade quase 3,5 vezes maior de serem hospitalizados com insuficiência cardíaca em comparação com aqueles que não usavam o hormônio sintético. Embora preliminares e não publicados em revistas científicas, os números acenderam a luz vermelha entre os especialistas. Existem receptores, onde a melatonina atua não só no cérebro, mas no corpo, em alguns órgãos, por exemplo, fígado, pulmão. Então, esses efeitos no organismo, além do cérebro da melatonina, nós precisamos aprender mais sobre isso. Dona Miriam toma melatonina há 1 ano. E eu comecei com 1 gota. Mas aí eu vi que não estava dormindo como eu imaginei. Aí eu dobrei, eu comecei a pôr 2 gotas embaixo da língua. Dona Miriam começou a tomar a melatonina por indicação de uma amiga. Nas farmácias e até mesmo na internet, é possível comprar a substância mesmo sem nenhuma indicação médica. Mas os especialistas alertam, é preciso ter cuidado. É muito difícil se dizer que alguma coisa é completamente segura. O que é completamente seguro? Tudo tem que ter critério e tem que ter um acompanhamento médico. É importante que você busque sempre a orientação de um profissional, neste caso, de um médico competente. Nos Estados Unidos estão em andamento eleições regionais que servem como uma espécie de termômetro para a votação que renova o Congresso no ano que vem. No principal pleito de hoje está a escolha do prefeito de Nova York. De mãos dadas com a esposa, o candidato à frente das pesquisas foi votar pela manhã. Zohran Mamdani tem 34 anos e é apontado como favorito para ser o futuro prefeito da cidade mais populosa dos Estados Unidos. Muçulmano e imigrante nascido na capital de Uganda, na África. É filho de um educador e de uma cineasta indianos. A família se mudou para Nova York quando Mamdani tinha 7 anos.
A campanha eleitoral para a Prefeitura de Nova York foi feita porta a porta. Pelas redes sociais, Zohran Mamdani pediu votos em árabe e espanhol. E votem por mim para ser seu próximo alcalde. Considerado um outsider da esquerda, como são chamados os nomes fora da política nacional, Mamdani representa o que Donald Trump critica. Se apresenta como socialista, defende o transporte público gratuito, o controle dos preços dos supermercados e nos comícios de rua falou que sabe o que é ser julgado por ter um nome que muitos nos Estados Unidos não sabem pronunciar. Questionado sobre o que vai fazer como prefeito, já que o presidente americano prometeu cortar verbas destinadas a Nova York se ele ganhar, Mamdani respondeu: "Vou tratar essas ameaças como devem ser tratadas. São palavras de um presidente e não necessariamente da lei." Donald Trump declarou apoio a Andrew Cuomo, ex-democrata que concorre de forma independente em Nova York porque perdeu para Mamdani nas primárias do partido de oposição. Ele governou o estado de Nova York durante a pandemia e renunciou ao cargo depois de uma série de denúncias de assédio. Elon Musk também declarou apoio ao ex-governador. O candidato republicano Curtis Lewa foi deixado para escanteio pelos figurões do próprio partido e aparece em último lugar nas pesquisas. Aqui nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Em Nova York, as urnas seguirão abertas até às 9 horas da noite pelo horário local, 11 da noite pelo horário de Brasília. Como muitas pessoas já votaram antecipadamente, é possível que os primeiros resultados comecem a sair assim que a votação termine e o vencedor seja anunciado na madrugada desta quarta-feira. Eleitores dos estados da Virgínia e de Nova Jersey também foram às urnas. A votação pode impactar de forma direta as eleições legislativas do ano que vem, que definem se o Partido Republicano de Donald Trump continua ou não com a maioria do Congresso. Isso porque há uma guerra em andamento nos bastidores da política americana. Governadores democratas e republicanos estão mudando a configuração dos distritos para conseguir mais vencedores. E no segundo dia de visita ao Rio de Janeiro, o príncipe William, herdeiro da coroa britânica, visitou a ilha de Paquetá, em mais uma agenda com ênfase na proteção ambiental. O príncipe chegou em um barco da Marinha Brasileira à ilha de Paquetá. Ele contou com a ajuda de uma tradutora para conversar com moradores e até pegou o pequeno Joaquim no colo. Eu falei, William. Aí ele fez assim, o Joaquim foi de boa. E com isso nós tiramos uma foto no colo do príncipe. Um príncipe com outro príncipe, né, Joaquim? Adorei ele vir aqui. Ele vai deixar muita saudade aqui, vai fazer muita coisa por nós, eu garanto. Depois, o herdeiro do trono britânico seguiu em um bote até um manguezal em Guapimirim, também na Baía de Guanabara. A região de Mangue é uma das áreas que mais capturam carbono, portanto tem uma importância global. E é isso que a gente gostaria de mostrar aqui para o Estado britânico. Aqui ele conheceu o trabalho dos ambientalistas para reduzir os danos à natureza na região. O príncipe está vindo conhecer uma unidade de conservação e nós entendemos que as unidades de conservação são a melhor estratégia para fazer o enfrentamento da mudança do clima. Durante a tarde, o príncipe William participou de uma cerimônia fechada para convidados aqui no Pier Mauá, promovida por uma fundação britânica de preservação da vida selvagem. O evento pretende impulsionar ações de combate a crimes ambientais, como o tráfico de animais selvagens. Este ano, o príncipe lançou um documentário para destacar a ação dos guardas florestais. I've had the privilege of meeting a number of rangers throughout my life. And I've seen firsthand the vital work they do. Every day they take huge risks as nature's front line of defense. A produção foi gravada na República Centro-Africana, no México, no Himalaia, no Sri Lanka, na África do Sul e no Brasil. Esta noite, o príncipe anunciou a criação de um programa de apoio a ativistas que atuam na Amazônia brasileira. Morreu aos 84 anos o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, considerado o vice mais poderoso da história do país. Segundo a família, ele morreu após sofrer complicações de uma pneumonia. O ex-vice-americano enfrentava problemas cardíacos e chegou a sofrer 5 infartos ao longo da vida.
Nome influente no Partido Republicano, Dick Cheney foi secretário de defesa de George Bush pai e vice nos 2 mandatos do Bush filho, de quem era considerado o principal conselheiro. Ele também é o mentor das invasões dos Estados Unidos ao Iraque e ao Afeganistão na guerra contra o terror, desencadeada após os ataques de 11 de setembro. Fora do governo, Cheney tornou-se um dos maiores críticos de Donald Trump, que é do mesmo partido. Nas últimas eleições, chegou a apoiar a democrata Kamala Harris, da oposição, e que acabou derrotada nas urnas. O atual presidente americano não se manifestou sobre a morte dele. De volta ao nosso país, o IBGE divulgou hoje os nomes mais populares do Brasil. Vamos conferir o ranking aqui no telão. Dá só uma olhada. Entre as mulheres, Maria aparece em primeiro. Há 12 milhões de brasileiras com esse nome. Logo atrás vem Ana, Francisca, Júlia e Antônia. Entre os homens, o nome mais popular é José. São mais de 5 milhões em todo o país. João fica em segundo lugar, seguido por Antônio, Francisco e Pedro. E pela primeira vez, o IBGE divulgou também o ranking dos sobrenomes mais populares do Brasil. Dá só uma olhada. Silva aparece na liderança, no topo, com mais de 34 milhões de brasileiros. Depois vem Santos, Oliveira, Souza e Pereira. E você aí de casa que ficou curioso para saber quão popular é o seu nome, ou de algum amigo, ou de alguém da família, é muito simples, basta acessar o site do IBGE. O site é meio complicado, o nome é extenso demais, na minha opinião. Eles poderiam ter facilitado, ter feito mais. O IBGE é muito bom de pesquisa, mas olha aí o nome muito comprido, né? Mas eu vou deixar um tempinho a mais para você poder decorar e tentar acessar para fazer a sua busca aí em casa. Boa sorte! Centenas de fãs foram hoje ao Paço das Artes, em Belo Horizonte, para se despedir de Lô Borges. O cantor e compositor morreu no domingo à noite, vítima de uma infecção generalizada. A emoção tomou conta de fãs, amigos e familiares do artista mineiro, compositor de músicas inesquecíveis, gravadas por ele e por nomes consagrados da MPB, como Elis Regina e o eterno parceiro Milton Nascimento. O sepultamento foi no final da tarde no Parque da Colina, também em Belo Horizonte, em uma cerimônia reservada à família. Lô Borges estava com 73 anos e desde a adolescência se envolveu com outros cantores para formar o Clube da Esquina, movimento musical que resultaria em um dos discos mais reverenciados pela crítica internacional. A Câmara dos Deputados aprovou o aumento progressivo da licença paternidade de 5 para 20 dias. A mudança deve ser implantada ao longo de 4 anos, começando com 10 dias de licença nos 2 primeiros anos de vigência da lei. No terceiro ano, o período sobe para 15 e no quarto para 20 dias de licença. Tem direito ao benefício o empregado que for pai, adotar ou obter guarda judicial de criança ou adolescente. O projeto retorna ao Senado para a análise das modificações feitas na Câmara. Há 25 anos, a ACD de Porto Alegre transforma vidas. A sede gaúcha foi construída com o dinheiro arrecadado no Teleton em 1999 e hoje é referência em reabilitação e na fabricação de próteses e órteses. Quase 1.000 pacientes chegam aqui todos os meses com um sonho: reconquistar a mobilidade e a autonomia. O Derek sonhava em poder abraçar alguém em pé. Aos 9 anos, ele foi atropelado por um carro. O motorista estava bêbado. Derek teve uma perna amputada e a outra ficou com graves lesões. Ele ficou 9 meses internado. Agora, 12 anos depois, e com a ajuda da ACD, ensaia os primeiros passos e já realizou o primeiro sonho. Eu encontrei o que eu queria, que era andar novamente, ficar de pé. Foi bastante emocionante, eu me segurei para não chorar.
É neste prédio que bebês, crianças, adultos e idosos de 21 cidades do Rio Grande do Sul recebem o atendimento multidisciplinar da equipe da ACD. Nós oportunizamos mais de 3 milhões de atendimentos. É um marco, são números assim, bastante expressivos que eles expressam tudo que nós desenvolvemos aqui, qualidade de vida, oportunizando a entrega de equipamentos ortopédicos, como órteses e próteses sob medida para essas pessoas. A sede gaúcha da ACD foi construída com o dinheiro arrecadado pelo Teleton em 1999. Além dos atendimentos, aqui são fabricadas as próteses. A novidade agora é a órtese craniana, uma tecnologia que vai ajudar no desenvolvimento de bebês. É o caso da Maria Luísa. Ela nasceu com um afundamento na cabeça e agora vai usar uma órtese craniana para ajustar o crescimento. A família saiu de Arroio Grande e viajou quase 400 quilômetros para iniciar o tratamento em Porto Alegre. Agora a própria órtese ela vai fazer o serviço que antes era feita com reposicionamento, a gente fazia em casa e com osteopata, agora ela vai fazer esse serviço, esse trabalho de colocar no lugar o crânio dela. A história de esperança da pequena Maria Luísa só é possível graças à ajuda do Teleton. Nós queremos cada vez mais fazer com que as pessoas que aqui chegam possam encontrar aquilo que elas buscam, estarem presentes, né, dentro de uma sociedade que acolhe uma diversidade e fazer com que elas se sintam pertencentes neste contexto. Aqui, cada paciente carrega um sonho. Lembra do Derek que nós mostramos no início da reportagem? O primeiro sonho ele já realizou. Agora o jovem quer fazer bonito nas piscinas de uma Paralimpíada. Para 2026, a meta é treinar bastante para conquistar alguma coisa. Que já muitas. Já ganhou medalha? Já, tem mais de 100 medalhas em casa. Olha, o Teleton começa nesta sexta-feira. Nós vamos deixar aqui todas as informações para que você possa doar qualquer quantia. É muito simples. Anote aí as chaves Pix: doeteleton@aacd.org.br ou pelo telefone 11 94311 0144. É muito importante que você faça a doação, porque a nossa meta esse ano ela é muito alta, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda nós vamos conseguir chegar lá. Aquilo que eu sempre costumo dizer, eu espero que você nunca precise da ACD, mas se um dia você precisar, pode ter certeza que a ACD vai receber você de braços abertos para ajudar você, qualquer ente da sua família, a se recuperar, a ter uma fisioterapia, a ter uma prótese, não importa qual é o serviço. Muito mais difícil do que atingir o sucesso, do que você chegar lá, é você se manter no sucesso. E a ACD está há muitos e muitos anos. Anotou aí, doeteleton@acd.org.br ou pelo telefone, né? Pela chave Pix 11 94311 0144. Você é a grande estrela do Teleton. Faça a sua doação. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Olha, está tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com a novela A Marca Está Conquistando o Brasil. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma terça-feira abençoada para você e até amanhã, 19h45, 7:45, com mais um SBT Brasil. Boa noite.